Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, nos dando entendimento, Senhor, da Sua palavra e da Sua vontade. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que o Senhor venha nos preparar, Deus, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos encher da Tua unção, em nome de Jesus, abençoando as nossas vidas, Deus, repreendendo todo o levante do inimigo, meu Pai, repreendendo tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Desafio da Janela 10:40. Nós vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por fim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, nessa lição de hoje, com esse texto de abertura que fala de batalha espiritual, a gente abriu falando de uma guerra, mas que não é uma guerra física, mas uma guerra espiritual. E se é uma guerra espiritual, nós temos que ter armas espirituais. E aqui o apóstolo nos fala quais são essas armas, que o Senhor nos entregou, que o Senhor nos capacitou para que a gente possa vencer essa batalha. E nessa lição de hoje a gente vai falar sobre a evangelização mundial nesse contexto da janela 10:40, que sem dúvida é um dos maiores desafios missionários do nosso tempo, porque são muitos países com mais da metade da população mundial vivendo nesses países e em condições difíceis. São países de extrema pobreza, onde não tem muitas vezes condições sanitárias e as pessoas têm muitas doenças, não se alimentam direito, populações que estão passando fome, pessoas que estão vivendo em guerra. Se a gente for olhar para o nosso mundo hoje, os países que estão em guerra, praticamente todos eles estão nessa janela 10:40. Então, além de ter esse desafio dessa população ser de extrema pobreza, de viver em condições ruins, em condições difíceis, de ser uma população muito grande, ainda são países que são fechados para o evangelho. São países que não aceitam a evangelização do cristianismo, porque são países que eles acreditam em tudo, acreditam em muitos deuses, acreditam em muitas coisas, mas eles se opõem a Cristo. Eles não acreditam em Cristo, e aqueles que são radicais, eles perseguem os cristãos.
E nesses países, muitas pessoas têm morrido por causa do evangelho, simplesmente porque são cristãs, porque aceitaram a Cristo, porque se batizaram, né? Porque declararam que o Senhor Jesus é o seu Senhor e Salvador. E se os irmãos procurarem no YouTube, na internet, vai ver que existem vídeos desses cristãos sendo assassinados. Eu já vi missionários que vivem nesses países, né, dessa janela 1040, contando testemunho de pessoas que jovens, né, que aceitam a Cristo, e quando a sua família fica sabendo, esse jovem é expulso de casa, esse jovem é considerado que não faz mais parte da família, e em alguns casos o próprio pai mata o filho simplesmente porque ele aceitou a Cristo. Então, são países onde existe sim uma grande perseguição aos cristãos. Então, a dificuldade para a pregação do evangelho nesses países é grande. E o primeiro tópico da nossa lição de hoje fala assim: uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Uma verdadeira batalha espiritual. Então, como o texto de abertura nos fala, né, em Efésios 6, do 10 ao 20 que nós lemos, nós estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. E o Senhor, ele já saberia que seria assim, né? Que desde aquela época da igreja já foi assim. Do início da igreja, uma batalha mesmo, uma guerra. Mas a nossa guerra não é contra pessoas, não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. Nós estamos guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. E contra Satanás não adianta nós termos uma pistola, não adianta nós termos uma R15, não adianta nós termos granada, não adianta nós termos nada disso. Nós precisamos estar preparados espiritualmente aos ataques do maligno, porque nós sabemos que numa guerra o inimigo sempre ataca. E é por isso que nós sofremos ataques do maligno e nós precisamos estar preparados. Então é muito importante, né, a gente levar em conta que nessa obra missionária, nesse campo, dessa janela 1040 e em qualquer lugar, né, mas especialmente nesses lugares, é uma guerra espiritual que precisa ser guerreada com muita reverência, com muito zelo e com muito temor. E nós precisamos usar as armas que o Senhor nos disponibilizou. E nessa batalha, quais são essas armas que nós lemos? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, os sapatos da prontidão para pregar o evangelho, o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. E é muito interessante essa questão que fala aqui do capacete da salvação, porque só está apto a fazer parte desse exército, dessa guerra espiritual, aqueles que forem salvos. Então nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo verdadeiramente, né? E com fé, com coragem, com conhecimento da palavra de Deus, né? Com a verdade, com a justiça que vem do Senhor. Nós vamos lutar essa guerra e nós vamos vencer, porque nós temos um general, que é Deus, e é um general que não perde nenhuma batalha. Então, com o Senhor, essa guerra, essa batalha já está vencida, amém? Mas nós precisamos, como membros desse exército, estarmos preparados. E o próximo subitem diz assim: enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Então, há uma batalha espiritual na atualidade, denominada janela 1040. Essa expressão, ela foi criada para trazer uma relevância com relação a uma região, a uma marcação geográfica, porque é um lugar do mundo, né, onde está concentrada essa dificuldade. Então, por que é 1040? Porque justamente está relacionado a essa localização geográfica, que é 10
e 40 graus ao norte da linha do Equador, que vai desde o norte da África até o leste da Ásia. E, curiosamente, é justamente essa região onde inicia a história da humanidade, né? Onde começa tudo ali, onde a gente lê a Bíblia e a gente vê os acontecimentos ali no Antigo Testamento. Todos esses acontecimentos, né? É nessa janela 1040. Então, são um total de 68 países, que é 2/3 da população mundial, ou seja, mais da metade da população mundial. E essa região, como eu disse, ela é marcada por extrema pobreza. Então tem países muito pobres, uma população muito pobre. Quando a gente vê, né, esses países da África, onde as pessoas estão desnutridas, né, onde as pessoas estão realmente assim passando fome, não tem condições sanitárias nenhuma nesses países, né, da África, da Índia. Esses países estão localizados nessa janela 1040, o Egito, o Afeganistão, o Marrocos, Arábia Saudita, Irã, Iraque, todos esses países, né? São 68 países, eles estão localizados nessa região dessa janela 1040. E nesse local, nessa localização geográfica, como eu disse, se concentra a maior parte da população mundial, porque são países superpopulosos. E nessa região também estão as 3 maiores religiões do mundo que não são cristãs, que é o islamismo, o budismo e o hinduísmo. E é interessante que essas religiões, como eu já falei, eles acreditam em tudo. Se você vai na Índia, por exemplo, né, que é um país que está nessa janela 1040, eles acreditam em tudo. Você não pode matar os insetos, os animais são sagrados, mas eles não acreditam em Cristo. E eles são contra a pregação do evangelho, né, dessa mensagem do evangelho, e persegue os cristãos. Então você vê que é algo espiritual, né? Satanás, ele tem cegado a mente, o entendimento dessas pessoas, porque não é que eles não acreditam, eles acreditam muito, mas eles acreditam nas coisas erradas, né? Eles são uma população, um povo que tem fé, mas eles acreditam naquilo que não é a verdade. Então, nós precisamos orar, né, para que as portas se abram, para que o entendimento dessas pessoas se abram, né, para que esses demônios, esses principados, esses potestades que têm dominado esses países, eles caiam por terra em nome de Jesus, e que haja um avivamento, né, uma transformação nesses países, porque o Senhor pode e o Senhor quer fazer isso, mas nós temos que, como cristãos, orar, né, para que isso aconteça. E o próximo tópico diz assim: principais desafios da janela 1040. Um dos principais desafios é a necessidade humana. Então nós podemos dizer que nessa localização dessa janela 1040 se encontra uma das amostras das maiores necessidades humanas do mundo. Então, primeiro, estão as maiores megalópolis, né, como China, como eu disse, a Índia. Então são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né, que estão nessas regiões, muito mais de 1 milhão, né, milhões de habitantes. E isso gera uma dificuldade, porque às vezes são países que não são tão grandes assim, mas a população é gigantesca. A segunda dificuldade é que nessa região estão concentradas bilhões de pessoas e muitas pessoas enfermas, muitas doenças, muitas vítimas de guerra, pessoas que vivem em calamidade mesmo. E ao mesmo tempo que elas estão vivendo nessa calamidade de escassez, de fome, de enfermidade, de guerra, né, problemas sanitários, sabe, países que não têm esgoto. Então, a população fica muito doente por causa disso.
E ao mesmo tempo, essas pessoas, elas não têm possibilidade de conhecer a mensagem do evangelho, porque eles são fechados para isso. E geralmente, né, os governos perseguem aqueles, né, que pregam a mensagem do evangelho. Muitos desses países, eles têm leis que proíbem, leis que castigam as pessoas que aceitam a Cristo, né, que se tornam cristãs. Então, assim, existe muita dificuldade mesmo. E o terceiro problema é que essas pessoas também, elas estão muito necessitadas financeiramente. Então, são países pobres, países que têm muita corrupção, sabe? E tem muita pobreza também por causa disso, por causa da corrupção. E é por isso que entre nós que somos cristãos não pode faltar consciência de que existe esse povo, né, que não conhece a Cristo, que está passando por tanta dificuldade, que estão escravizados por Satanás, né, que existe essa realidade, que eles estão fechados para o evangelho, então eles necessitam das nossas orações. E um outro desafio é o desafio da perseguição. Então essa janela 1040, ela traz um dos maiores desafios missionários da nossa atualidade, né? Porque nesses países se encontra o maior índice de perseguição religiosa. E a Bíblia, né, lá no Novo Testamento, nos primeiros livros, no Evangelho, o próprio Jesus já falava que haveria essa perseguição daqueles que seriam enviados para a pregação do evangelho, mas a gente precisa estar preparado espiritualmente. Então, segundo informações do portal da Missão Portas Abertas, na janela 1040, há países que perseguem cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando os cristãos à prisão, à tortura e à morte. Gente, é exatamente como acontecia no início da igreja. E é exatamente também ali naquela região, né? Então a gente percebe que tem muitas coisas que não mudaram. Por quê? Porque o Senhor já tinha falado que isso ia acontecer. E é uma coisa espiritual, é uma coisa demoníaca mesmo. Então, da mesma maneira que Satanás agia naquela época, ele continua agindo ainda hoje. Então, existe essa perseguição, sim, a essas pessoas que são cristãs nesses países. E outros países que não têm leis, né, explícitas que proíbem e que perseguem, mas eles acabam também perseguindo os cristãos através do governo, da família e da sociedade. Como eu disse, né, existem muitas pessoas que se tornam cristãs e elas são abandonadas, rejeitadas, excluídas pela sua família. A família não aceita mais e dentro da sociedade aquela pessoa também vai ser excluída, vai ser rejeitada. Então tudo isso acontece nos nossos dias atuais, nos países que estão nessa janela 1040. E o próximo tópico fala assim: estratégias para alcançar países da janela 1040. Primeiro, orando pela janela 1040. Então nós temos que orar primeiro pelos países em si, né, para Deus repreender, né, repreender esse demônio, para Deus libertar essas nações, para Deus libertar essas pessoas, para Deus levantar um mover mesmo do Espírito Santo, tirar a escama dos olhos, abrir o entendimento dessas pessoas, orando pelos missionários que já estão nesses países fazendo a obra, para Deus guardar, para Deus capacitar, para Deus dar estratégias, para Deus levantar mais pessoas. E quanto mais a gente ora, mais o nosso coração fica sensível ao ouvir a voz e a direção do Senhor, né? De como nós devemos orar, de como nós podemos ajudar. Então a gente tem que assumir esse compromisso missionário de orar por esses povos que não foram alcançados, de orar por essa janela 1040, que, como eu disse, gente, é 2/3 da população mundial.
mais da metade da população do mundo vive nesses países e eles não conhecem a mensagem do Evangelho. Eles não têm acesso à pregação. Eles vivem realmente assim fechados. Pra gente que assim tá na igreja, que mora aqui no Brasil, que é um país livre, mesmo quem não é cristão já ouviu falar. Só que nesses países as pessoas nem sequer ouviram, muitas pessoas muitas vezes nem sabem quem é, não têm acesso à Bíblia. Muitas pessoas não têm acesso à Bíblia traduzida na sua própria língua porque falam dialetos. Então nós temos que orar, né, para Deus levantar, para Deus capacitar, porque o Senhor tem poder para fazer isso e o Senhor quer fazer isso, mas nós temos que fazer a nossa parte, que é pelo menos orar por isso. E aí também tem a evangelização por meio da ação social. Como eu disse, são países muitos que são muito pobres, né? A população vive em extrema pobreza, em extrema miséria, especialmente países da África, né? E alguns desses países da África, né, que são muito pobres, eles não têm tanto essa perseguição ao evangelho e ao cristianismo, e eles até aceitam. Então, uma maneira de alcançar essas pessoas é através da ação social. E a gente conhece, né, a gente sabe que existem muitas igrejas, né, muitas obras cristãs, evangélicas, né, que estão nesses países como Angola, como Uganda, e eles estão lá fazendo esse trabalho de ação social, né, de ajudar as pessoas, profissionalizando, com alimentos, arrumando saúde, moradia para essas pessoas, construindo casas, reformando casas. E essas instituições, né, que fazem esse trabalho missionário de ação social nesses países, muitas vezes eles pedem a arrecadação de dinheiro, né, doações. Então, uma maneira da gente ajudar também é procurar uma dessas instituições e ajudar, né, com doações, né, pouco que seja, qualquer quantidade que você ajudar já é uma bênção, já faz diferença. Porque olha só, se todos os cristãos, né, brasileiros ajudam com R$1, R$2, imagina a quantidade de dinheiro que não vai ser e a diferença que esse dinheiro vai fazer na vida dessas pessoas. Então, muitas pessoas, elas estão aceitando a Cristo, elas estão conhecendo a mensagem do Evangelho através dessas obras de ação social. Então, elas estão vendo na prática, né, o que é o amor de Deus, o que é o cuidado de Deus, o cuidado cristão, né, o amor que nós temos que ter pelo próximo. Eles sentem, né, e eles ficam tão agradecidos por isso, pelo pouco, né, que eles recebem, mas que para eles é tão importante. E a gente pode fazer também parte disso, né? Nós podemos colaborar, nós podemos ajudar, mesmo que seja com pouco, mas que já é tão importante para eles. E aí outra maneira também, né, outra estratégia para alcançar esses países da janela 1040, aqui fala da ação médica missionária. Lembra que em uma lição passada nós falamos sobre isso, de você fazer missão através da sua profissão, especialmente nesses países onde é fechado? Então, como eu disse, esses países da janela 1040 é onde se concentram as maiores necessidades da humanidade, né? De pobreza, de carência, e carência, por exemplo, por médicos. Então, são muitas pessoas doentes, enfermas e não tem médicos suficientes. Então, existem muitos médicos missionários que eles vão para esses países para cuidar da saúde dessas pessoas e ao mesmo tempo falar do amor de Deus. Então, essas pessoas, elas têm a oportunidade de conhecer a Cristo através do cuidado desses médicos que estão ali servindo, trabalhando, né? Então, o chamado deles é ser médico, né? Através da sua profissão, ajudar pessoas
curar pessoas e levar o amor de Deus, levar a salvação, né, para essas almas. Então, existem projetos assim que são preciosos, que são importantes, não somente de médicos, né, mas de profissionais da área da saúde de uma maneira geral, enfermeiros, psicólogos, dentistas. Então, todas essas pessoas, né, têm se disposto a trabalhar, a se preparar para ir para esses lugares, para ir para esses países, para servir a Deus, servindo ali a população. Eu já vi que às vezes eles fazem assim, eles vão nas férias, então, tipo, tiram um mês de férias e vai fazer um mês de férias de trabalho voluntário missionário. Então, eles vão para um desses países e ali eles vão servir a população, né, com o seu serviço, com a sua profissão, e ao mesmo tempo, né, eles vão mostrar para essas pessoas quem é Cristo. E isso é uma grande oportunidade e é uma maneira, né, que o Senhor tem encontrado para alcançar essas pessoas também. E eu vou ler a conclusão que diz assim: quem pode evangelizar os povos da janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso, é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. Amém? Então, nós como igrejas, a gente vai conhecendo, né, essas dificuldades. E esse trimestre, especialmente, eu acho que está sendo muito importante falar dessa questão missionária, porque vai abrindo assim a nossa mente, o nosso horizonte, a gente vai percebendo as dificuldades que existem no mundo com relação à evangelização. Então, a gente sabe que existem povos, né, que não têm acesso ao evangelho, e a gente tem que orar por isso. Então, que seja uma meta nossa, orar, né, por essa janela 1040, pelos países, pelas pessoas, pelos missionários que estão nesses locais, amém? Mas que a gente também não deixe de orar pela nossa cidade, né, pelos nossos vizinhos, para que Deus também quebrante o coração, para que Deus liberte, para que Deus salve, para que Deus transforme. Ali mesmo onde fica a nossa igreja, né, nós temos tantos vizinhos ali, tem prédios, tem moradores, tantas pessoas ali que eu sei que precisam, né, de Jesus. Então vamos orar, né, para que aquelas pessoas ali tenham seus corações quebrantados, né, para que o Espírito Santo convença, né, atraia elas para estarem ali conosco, participando do culto, aceitando a Cristo, né, entregando a vida delas para Jesus, porque isso é o mais importante. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.